paz do Senhor. Amém. Você que pode, abra a palavra de Deus em Gálatas 5. Nós vamos meditar um pouco essa noite sobre o poder do Espírito Santo. E eu gostaria de agradecer a oportunidade ao pastor Carlos, obrigado, pastor Wallace, família, Deise, presbítero Eudes, pela oportunidade rica. Eu venho debaixo da bênção dos meus pastores, André Manzoni, Gabriel Manzoni, deixaram um abraço para a igreja e nós vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor em Gálatas 5. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Eu estou na versão NVI, nova versão internacional, mas os irmãos me acompanhem na versão que trouxeram. A liberdade de Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá. De novo declara a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Pois vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. 5. Pois é mediante o Espírito que nos aguardamos fé à justiça, que é a nossa esperança. Você pode se sentar, feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Espírito Santo, eu quero te agradecer porque você é o Senhor sobre todas as coisas. Espírito Santo, eu quero te agradecer, Pai, porque assim, ao chegar aqui, Pai, o que mais me chamou a atenção foi esse quadro, Pai. E nele está escrito El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, eu sei que o Deus Todo-Poderoso está aqui hoje, Pai. Eu sei que o Deus Todo-Poderoso está aqui para atender, Deus, as necessidades que eu não consigo atender, Pai. Que os pastores não conseguem atender, Pai. Porque nós somos humanos, finitos, limitados. Apesar de guardarmos em nós a eternidade, Pai, nós não prescrutamos os corações como o Senhor prescruta. E por isso nós pedimos, Deus, o agir do Teu Espírito Santo nesse lugar, Pai. Derrama mais da Sua glória, derrama mais da Sua unção. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor derrame a Sua bênção, Deus, sobre cada família aqui representada, sobre a vida de cada pastor, Senhor Jesus, sobre a vida de cada servo, de cada serva. Espírito Santo, derrame mais da Sua glória, derrame mais da Sua unção, Pai. Espírito Santo, que não seja a minha boca, mas seja a Sua palavra, Deus, através da minha vida. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu quero em primeiro lugar agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra falar com os filhos de Deus. No caminho para cá, Deise, eu estava pensando sobre como fazer essa abordagem e o Senhor me revelou algumas coisas sobre essa casa. Essa casa é um lugar de libertação, essa casa é um lugar de restauração, e essa casa é um lugar de milagres. Eu profetizo isso aqui sobre essa casa. Eu profetizo que almas chegarão aqui necessitadas, elas sairão daqui com o fardo do Senhor que é leve e com o jugo do Senhor que é suave. Eu estava refletindo também sobre o manifestar de curas, de sinais, de maravilhas e de prosperidade. E logo no início, nosso pastor orou pedindo por mais de cura, né? Então eu declaro isso sobre essa casa. Uma restauração, que o Senhor venha com cura, venha com liberdade, venha com autoridade e derrame mais da sua glória. Bom, nós vamos meditar um pouco sobre o livro de Gálatas, no capítulo 5. E antes de entrar no livro de Gálatas especificamente, eu preciso abordar um pouco do contexto do livro de Gálatas. O livro de Gálatas é um livro que trata da história de um povo que está na Galácia.
em italiano Galatia, por isso nós chamamos hoje o livro de Gálatas de Gálatas, né? A carta de Paulo aos Gálatas. E nesse livro, esse livro especificamente foi escrito a uma igreja que convivia simultaneamente com diferentes povos. Nós tínhamos os gentios que tinham se convertido ao Evangelho, e nós tínhamos também os crentes judaizantes, ou seja, ao mesmo tempo estavam vivendo os judeus que se converteram a Cristo pela revelação da graça, e nós tínhamos também ao mesmo tempo convivendo os gentios que nenhum compromisso tinham com a cultura judaica, convivendo juntos na mesma igreja, que é a igreja de Gálatas. E isso trouxe para Paulo algumas preocupações, e é por isso que o Espírito Santo vem inspirando Paulo a escrever em Gálatas 5 sobre a importância da liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo é uma liberdade que nos liberta do pecado, e é uma liberdade que nos liberta da escravidão da religião, aqui representada pela circuncisão. Muitas vezes, e há muito se propaga hoje nos dias em que Jesus está voltando, que Cristo nos libertou e que por isso nós podemos usar dessa liberdade para a gente fazer o que a gente quer. Mas essa não é a verdade do Evangelho, porque a Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, se hoje existe algum jugo, e o meu propósito aqui essa noite, sucintamente, até 8h55, é falar para você que é o seguinte: a liberdade do Senhor para você. A liberdade do Senhor para você. E o Senhor não te fez para viver uma vida presa em protocolos, assim como Deus também não te fez para viver uma vida em pecado. Deus te chamou para a liberdade, para exercer com maestria aquilo que Cristo quer que você exerça, o propósito que Deus tem para você nessa terra, e é sobre isso que eu vou pregar aqui hoje à noite. Quero começar por Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá. E aqui a circuncisão tem a figura do apego excessivo aos protocolos, à religiosidade dos judeus que se converteram ao Evangelho, mas não abandonaram as práticas farisaicas. De novo declaro, a todo homem que se deixe circuncidar, ou seja, muito apegado à religião, que está obrigado, esse homem, a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. E aqui está representada a figura de uma pessoa que se justifica por aquilo que faz e deixa, aliás, de depender de Cristo para viver a vida de Deus. Ora, meus irmãos, sem o Espírito Santo não é possível viver a vida de Deus. Não é possível porque as nossas obras, elas são finitas, as nossas obras são limitadas. A Bíblia fala que nós enfrentamos todo dia uma guerra, e essa guerra não é contra a carne, não é contra sangue. Então, toda vez que alguém te desafora no teu trabalho, toda vez que você encontra um abençoado no trânsito, né, que às vezes dá vontade de gritar, Espírito Santo me controla aqui, derrama sobre mim o domínio próprio. Toda vez que a gente encontra, e a gente se encontra em situações dessas, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra esse ser humano, ou aquele ser humano. Sabe, eu também sou advogado, Deus me deu essa graça, Deus me favoreceu com essa profissão. E semana passada eu estava na mais alta corte do país, na oitiva de alguns corréus de um ex-presidente da República. E diante daqueles julgadores, dos ministros, eu pude entender que a luta que o Brasil enfrenta hoje não é uma luta contra a carne e contra sangue. E ela não vai ser vencida somente com a minha profissão de advogado. Ela só vai ser vencida quando a gente dobra o nosso joelho no chão e quando a gente começa a orar pelas nossas autoridades. Todo segundo domingo do mês de junho, nós comemoramos o Dia Internacional do Pastor. E aqui eu estou diante de vários homens de Deus, e eu queria convocar a igreja também, se você ainda não ora pelo seu pastor, comece a orar por ele, porque aqui vocês estão debaixo de uma cobertura espiritual gigantesca. E esses homens de Deus foram homens levantados para abastecer as necessidades de vocês em Cristo Jesus. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança.
Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, porque os impediu de continuar obedecendo à verdade. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Aqui eu preciso retomar novamente um pouco de contexto histórico, porque, como eu falei, judeus, que se converteram ao cristianismo e os gentios que não tinham compromisso com o Senhor se converteram e estavam convivendo juntos naquele mesmo contexto que era o contexto da igreja da Galácia, o contexto da igreja de Gálatas. E, portanto, Timothy Keller fala que entre eles, Timothy Keller, teólogo cristão, presbiteriano, ele fala que naquele contexto histórico, os gentios não abandonaram as práticas do mundo e continuavam vindo à igreja, continuavam adorando o nome do Senhor, como se fosse possível viver duas vidas ao mesmo tempo. Só que quando a gente se entrega ao Senhor, tudo o que há de ruim em nós começa a ser levado embora. E aquilo que o Senhor tem para nós começa a nos encher. Porque a Bíblia fala que uma casa nunca fica vazia. Se ela ficar vazia, o demônio vagueia e volta contra o 7. Por isso a importância de nós todos os dias consagrarmos-nos ao Senhor. E ao mesmo tempo, doutrinas que subestimavam a importância de Cristo começaram a ser propagadas na igreja de Gálatas. E por isso, Paulo fala que nós estávamos indo, nós no caso, a igreja de Gálatas, vivendo tão bem, correndo na verdade. Vou para o versículo 11. Irmãos, se estou ainda pregando sobre a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido, porque a mensagem da não circuncisão escandalizava os judaizantes. E a mensagem da circuncisão escandalizava os gentios. E quanto a esses que os perturbam, versículo 12, quem dera que se castrassem? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Um importante chamado para a igreja hoje em dia, nesses tempos de volta do Senhor Jesus Cristo. Muitas doutrinas, até como forma de pregações, pastores, têm sido propagadas falando que a salvação como está garantida, porque só é salvo uma vez e Jesus quem conquistou a nossa salvação, nós podemos pecar livremente, mas não é isso que Paulo diz em Gálatas. Não usem a sua liberdade para dar ocasião à carne, mas, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É importante a gente reflexionar um pouco sobre o que Paulo diz em Gálatas, porque nós somos um país livre para adorar a Deus. Eu tenho um microfone na mão, nós podemos adorar em voz alta e nós não somos perseguidos por isso. E tantas outras cidades e países são perseguidos por adorar o nome do Senhor. Vamos usar essa liberdade para servirmos aos outros em amor e adorar o Senhor Jesus. Porque toda lei se resume a um só mandamento: ame o Senhor, Deus de todo o coração, e ame ao próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo, versículo 16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Muitas vezes as pessoas vivem no pecado não porque querem, não porque elas têm a vontade consciente de pecarem, mas porque elas estão aprisionadas. E é por isso que eu senti uma urgência muito grande de pregar sobre Gálatas 5 aqui hoje. Porque eu vejo nessa igreja um manto de libertação. Eu vejo sobre essa igreja, ao vocês imporem as mãos sobre as pessoas, pessoas sendo libertas de traumas, pessoas sendo libertas de vícios, pessoas sendo libertas de situações que as prendem para longe do Senhor. Eu tenho ouvido do Espírito Santo aqui de dizer que dinheiro de crente não fica em apostas. Dinheiro de crente serve para adorar o nome do Senhor. Mas se vocês estão sendo guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 19.
As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aqui eu encerro. Bom, nessa passagem, como eu falei, judaizantes, que eram pessoas farisaicas, que tinham um apego muito grande à religiosidade e aos procedimentos, mais do que a necessidade da verdade de Cristo, estavam convivendo juntas com pessoas que não eram cristãs, não tinham um compromisso com o Evangelho e tinham se convertido ao Senhor. Mais ou menos o tempo que a gente vive hoje, né? Em tantas igrejas a gente vai, a gente encontra pessoas que nasceram num lar cristão, né? Viveram a vida de Cristo. Eu também nasci em lar cristão e glória a Deus por isso, isso me preservou de muita coisa. Amém. Mas algo que é muito comum entre as pessoas que já nasceram num berço cristão e cresceram no berço cristão é o excesso de apego aos procedimentos, aos protocolos. E elas têm prisões nos corações porque elas têm um pouco de raciocínio, né, sobre Bíblia, elas entendem um pouco sobre Bíblia e aí elas acham que é desprezível o poder do Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo é algo que está no segundo plano. Graças a Deus isso não é a realidade dessa igreja, né, pastores? Aleluia. Mas muitas pessoas que nasceram nesse contexto desprezam o poder do Espírito. Só que a Bíblia fala em Gálatas 5:22 que o fruto é do Espírito, portanto é o Espírito quem produz esse fruto. Portanto, é importante nós vivermos pelo poder do Espírito. E o Espírito Santo não é uma pomba, não é um vento, não é um fogo. Ele pode ser representado por essas figuras, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. E não é porque é a terceira pessoa que deixa de ser mais importante ou tão importante quanto Jesus e o Senhor Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que prescruta as profundezas do coração de Deus. É pelo poder do Espírito Santo que nós estamos aqui hoje à noite. Talvez você tenha vindo para essa casa e pensado assim, é a minha força humana que me fez levantar, tomar banho, vestir minha roupa e vir para a igreja. Mas não foi a sua força. Foi o poder do Espírito Santo que atua em você. Por outro lado, nós temos pessoas que acabaram de se converter, não vieram de um lar cristão, mas que ao mesmo tempo ainda não abandonaram as práticas do mundo. E elas acham que porque são amadas por Deus, e de fato são amadas por Deus, elas não precisam abandonar as velhas obras. Mas a Bíblia fala que o fruto do Espírito produz em nós o domínio próprio. Esse domínio próprio que nos é útil para nos libertar de todo pecado. Então, meus irmãos, eu encerro aqui trazendo a nós uma reflexão sobre o seguinte: qual é o valor que nós temos dado ao poder do Espírito Santo? Qual é o poder que nós temos dado ao poder do Espírito Santo? Porque é graças ao poder do Espírito Santo que nós estamos aqui. É graças ao poder do Espírito Santo que nós temos amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É graças ao Espírito Santo que nós conseguimos amar a Deus. Como eu disse aqui no início, a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, é contra principados e potestades. Esses seres são invisíveis a nós. Como é que a gente vai vencer essa guerra se a gente não tiver o poder do Espírito Santo? A gente consegue vencer um inimigo visível, ainda pelo poder do Espírito Santo, mas na prática a gente consegue. Se alguém entrar nessa igreja, nós somos homens fortes, a gente vai conseguir vencer
a gente vai conseguir deter esse inimigo, esse invasor. Mas o invasor que não é visível, como é que a gente vence? Meus irmãos, a gente só consegue vencer as guerras espirituais se a gente dobrar o nosso joelho no chão. Todos os dias a gente tiver intimidade com o poder do Espírito Santo. Não há outra forma de vencer. Não há. Você pode fazer jejum, você pode fazer oração, você pode ler todos os dias a Bíblia por disciplina própria, você pode fazer tudo isso. Mas o determinante é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo precisa fazer parte do seu relacionamento com Deus. É o poder do Espírito Santo que te habilita a viver os milagres que você está vivendo hoje. E você pode estar pensando, Raniel, eu não vejo nenhum milagre acontecer na minha vida, a minha situação está difícil. Aleluia, Deus. Mas a Bíblia fala da história de uma mulher que também disse que não tinha nada. E chegou em Eliseu e falou, não tenho nada. Eu só tenho algumas vasilhas de azeite. Traga as vasilhas. Você entrou nessa casa triste, deprimido, com depressão, com ansiedades, não sabe o que vai acontecer, está desempregado, traga essa vasilha. Entrega aquilo que você tem ao Senhor. Entrega aquilo que você tem. Ainda que você tenha uma tristeza. Deus, eu estou triste, eu não consigo parar de chorar. É a única coisa que eu consigo fazer. Traga a sua vasilha. Porque essa viúva trouxe a vasilha. E o Espírito Santo atuou ali pela vida do profeta Eliseu. E houve multiplicação na vida daquela mulher. O Senhor, Ele está disposto. O Senhor está disposto. Porque o nosso Deus não é um Deus acessível. Muita gente fala que o nosso Deus é acessível. Ele não é acessível. Acessa a Cristo aqueles que têm intimidade com o coração do Espírito Santo. Mas uma coisa é verdade. O nosso Deus é um Deus disponível. Ele está o guarda de Israel não dorme. Ele está 24 horas por dia te ouvindo, vigiando você, acampando o exército de anjos ao seu redor, ao redor da sua casa. E você sabe aquela oração que você faz há muito tempo, falando assim, Deus, eu queria muito que esse meu parente estivesse aqui. Talvez há anos você esteja orando pelo seu marido, ou pela sua esposa, ou pelos seus filhos, que se desgarraram. Talvez você esteja orando por um milagre financeiro, porque a situação visível do país não está favorável e você precisa desse milagre financeiro. Talvez você precise de um operar, um agir de Deus na sua empresa, no teu trabalho, de alguém que te persegue. Eu não sei qual é o nome que você vai dar para o seu milagre, mas o Senhor, através do poder do Espírito Santo, está disposto a transformar esse quadro, porque não existe nada irreversível para Deus. Nada irreversível. E o nosso Deus é onipotente, e o nosso Deus é onipresente. Ele está lá naquele leito de hospital em BH. Ele está lá na sua casa visitando o coração daquele teu parente que não quer ir para a igreja de jeito nenhum. E eu queria te perguntar, como que você adoraria a Deus se você soubesse dessas verdades? Muitas vezes a gente se preocupa com os protocolos, com quem está do nosso lado, mas Cristo nos chamou para a liberdade, e a liberdade consiste em gastar os nossos dias adorando ao Senhor. Então, eu quero concluir que o seguinte, nós precisamos amar a Deus, acima de todas as coisas, acima do que Ele pode fazer, e é maravilhoso que Deus faça milagres. Esses dias eu estava lá na igreja, eu estava ministrando louvor e o pastor estava pregando, e no meio do louvor, uma mulher estava andando de cadeira de rodas, e era uma mulher idosa já. Ela levantou daquela cadeira. E não é porque eu estava cantando, não é porque o pastor estava pregando, não era nada disso. Até porque no momento que ela levantou, estava toda a igreja em silêncio, ela estava passando por um corredor de fogo. E ela levantou daquela cadeira pelo poder do Espírito Santo. E esse poder, sabe onde é que está? Em você. Só que são muitas vozes, né? É muito barulho ao redor, as circunstâncias, né? O que dizem que o Brasil vai ser, o que dizem que você vai ser, o que dizem que vai acontecer com a sua família.
Tudo isso tentando falar mais alto que Deus. Só que a gente precisa amar a Deus acima disso. A gente precisa amar a Deus acima dos milagres, acima do que Ele pode fazer, e é bonito o que Deus pode fazer, acima do pecado, acima da escravidão do pecado, acima da escravidão da religiosidade. Nós precisamos amar mais a Deus, para que nós experimentemos o seu poder. E quando a gente experimenta do poder de Deus, nós conseguimos andar e operar no sobrenatural e produzir os frutos que são frutos do Espírito e que só podem produzir aqueles que andam no poder do Espírito. Então eu gostaria de encerrar esse momento com você de pé, você que pode. Feche seus olhos. Nós vamos engrandecer mais uma vez o nome do Senhor, porque na medida em que nós engrandecemos o nome do Senhor, tudo que há de ruim em nós é levado. Assim como a água leva a sujeira do esgoto e logo ela começa a ficar limpa, é isso que o Espírito Santo faz nos nossos corações, vai removendo aquilo que está desajustado. Espírito Santo, eu profetizo sobre os seus filhos. Você que pode, estenda suas mãos como forma de receber. Eu profetizo sobre os seus filhos, Deus, uma chuva de milagres, Pai. Espírito Santo, eu vejo esta igreja, Pai, com uma galeria tão lotada, Pai. Tão lotada, Deus. Você não estabeleceu, Deus, a tua casa nesse lugar à toa, Pai. Você tem propósito nas coisas. E eu profetizo sobre essa igreja, Pai, um celeiro de milagres, um celeiro de restauração. Eu declaro que casais chegarão nessa igreja prestes a se divorciarem, e você vai liberar o teu manto de restauração sobre casamentos nessa igreja, Pai. Você vai usar pastores, presbíteros, aleluia. Espírito Santo, o Senhor nos deu o poder para comandar anjos, Pai, para que eles ministrem os teus milagres, Deus, na vida de cada um. É o que eu declaro e profetizo sobre a vida de cada pessoa que ela entrar nessa porta, Deus, os teus milagres. Espírito Santo, sobre todas as casas aqui, Deus, todas as famílias representadas aqui, Pai, que estão precisando de um milagre financeiro, Pai, eu declaro, Pai, que nessa noite, Pai, essas famílias recebam, Deus, do Senhor, Deus, um sinal financeiro, Pai. Espírito Santo, abra as comportas dos céus sobre esse lugar, Jesus. Espírito Santo, se alguém chegou aqui, Deus, e tem um familiar com câncer, Pai. Se alguém chegou aqui, Deus, e tem um familiar tetraplégico, Pai, eu declaro em nome de Jesus, Deus, que o Deus do impossível, o Jeová Rafá que cura, Pai, está invadindo agora, Pai, cada célula dessas pessoas, Pai, derramando mais da sua cura, do seu poder e da tua restauração, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, sobre toda alma em depressão e ansiedade que não consegue dormir, que está com síndrome do pânico, com ansiedade, com insônia, Pai. Eu declaro o Deus da saúde mental, o Jeová Jireh, está agindo agora sobre essa mente, Pai. E que Espírito Santo você restaure a noite, Pai, porque aos seus amados você dá enquanto dorme, Senhor Jesus. Restaura a saúde mental do seu povo, Jesus. Espírito Santo, derrama sobre cada pessoa que está aqui, Pai, unção de libertação, Deus, para expulsar demônios onde for. Eu vejo nessa igreja uma unção de expansão e de santidade. Eu declaro sobre a Assembleia de Deus do Gama Leste expansão e santidade. Eu declaro sobre a Assembleia de Deus do Gama Leste expansão e santidade. Eu declaro sobre a Assembleia de Deus do Gama Leste expansão e santidade. Eu declaro sobre essa igreja, sobre as pessoas que estão debaixo da liderança desses pastores e sobre esses pastores, uma relevância nunca antes vista em Brasília, porque isso devolve toda honra, toda glória, toda força e todo poder ao Senhor.
Eu sei, Jesus, que não existe vaidade nesse lugar. Eu sei que não existe orgulho nesse lugar, Pai. Eu sei que cada desejo que o Senhor colocou na vida de cada pastor e de cada liderado aqui, Deus, é para engrandecer o Seu nome, Jesus. É para glorificar o Seu nome. Então, portanto, Jesus, nós te rogamos, Pai, que o Senhor realmente derrame mais a Sua glória, Pai, neste lugar. Devolva a honra a Ele, diga a honra. Ao Rei Jesus e louvor. Jesus, queremos Teu nome engrandecer, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno. E céus queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra. Sua mão e diga isso. Confiamos em